Nessa aula a gente vai continuar falando sobre a formação das imagens, tá? Eu vou seguir a parte inicial desse material do professor Fernando, do ICMC, tá? Essa parte inicial comenta sobre os dispositivos de saída, né? Que é a formação da imagem na tela do computador, né? O processo até formar essa imagem na tela do computador, tá? Então, primeiro, dispositivos de saídas, né? Então, um sistema computacional, a gente sabe disso, né? Normalmente ele é composto por processador, por memória, dispositivos de saída, que é o sistema gráfico, né? Em geral, esse dispositivo de saída é um monitor, tá? E dispositivos de entrada, tá? Que num sistema comum vai ser o quê? Vai ser o mouse, o teclado, né? E se a gente estiver tratando de um videogame, por exemplo, vai ser o joystick. Então, o dispositivo de saída, em geral, é uma tela de um monitor, né? E de forma geral, hoje em dia, a maior parte dos dispositivos de saída um dispositivo matricial, tá? Mas, de forma geral, a gente tem dois tipos de dispositivos de exibição, tá? Que são os dispositivos vetoriais e os dispositivos matriciais, tá? Hoje em dia, a grande maioria dos monitores são dispositivos matriciais, tá? Os dispositivos vetoriais, como que eles funcionam, né? Então ele tem a natureza analógica, as imagens são formadas por segmentos de retas, e são geradas a partir de display files. Então a gente tem um arquivo que está lá a especificação vetorial do desenho que eu quero que apareça na tela, tá? E eles têm essa natureza analógica. As imagens formadas são contínuas, né? Agora, em dispositivos matriciais, que a gente chama de raster, eles têm, então, natureza digital, então é discretizado, tá? Enquanto o dispositivo vetorial tem a natureza analógica, que é contínuo, no dispositivo matricial a gente tem a natureza digital, então é algo discretizado, tá? As imagens são formadas pelo preenchimento de uma matriz de pixels, tá? E esses pixels são coloridos a partir do que existe no frame buffer, tá? A gente já vai ver o que é esse frame buffer, tá? Então, só uma representação aqui gráfica, né? A gente tem, então, os dispositivos de entrada, que nessa representação gráfica aqui está o teclado, né? Uma telinha para escrever, né? E o mouse. Então, essas entradas vão ser recebidas pelo processador, que conversa com a memória. O processador gera ele preenche o frame buffer e a partir do frame buffer que é gerada a imagem no dispositivo gráfico, né, no monitor. Tá? A descrição da cena, então, né, o último passo ali é do frame buffer para o monitor. Então, a descrição da cena, né, o que vai virar pixel na tela, é mantida no frame buffer, tá? Então, no frame buffer, a gente vai ter uma posição associada com cada pixel da tela, tá? Para cada pixel, o valor armazenado na posição correspondente define a intensidade, quer dizer, a cor do pixel que será traçado. Então, a gente está preenchendo uma memória, sendo que cada posição dessa memória corresponde a um pixel da tela, então, em cada posição dessa memória, então, eu estou colocando, eu estou armazenando um valor correspondente à cor que o pixel vai receber, tá? Então, aqui todos os objetos para a gente são pixels. Tá? A resolução do frame buffer, né, ela define então o número de pixels que eu vou ter. Então, o número de posições no frame buffer determina o número de pixels que a gente vai ter. Então, é a resolução. Tá? A resolução, então, está relacionada com o número de pixels. Tá? Ele é implementado por uma memória VRAM ou DRAM, Video Random Access Memory ou Dynamic Random Access Memory, tá? Que é de acesso rápido para reexibição e restauro. Então vocês imaginam, né? Eu tenho que armazenar no frame buffer o que vai virar o meu desenho, o que vai virar pixel, né? Então tem que ser uma memória de acesso rápido, porque aí eu vou ter que, quando eu estou trabalhando com animação, por exemplo,
eu vou ter que redefinir todos os valores desse frame buffer para gerar uma nova imagem, né? A animação é isso, né? A geração de sequências de imagem que dão a sensação de movimento, tá? Então, eu preciso de uma memória de acesso rápido, tá? Além da informação de cor, o frame buffer ele pode armazenar outras informações, tá? Então, para outras informações a respeito do pixel, depois a gente vai ver que ele armazena também com uma informação de profundidade, tá? E aqui a gente pode utilizar múltiplos buffers também, quando a gente está trabalhando com animação, tá? Quando a gente for implementar no PGL, vocês vão ver. Se eu quero trabalhar com animação, a gente define que eu quero usar 2 buffers, tá? Para acelerar o processo de redesenho da tela, tá? O que é a profundidade do frame buffer? Então, vocês imaginam, né? Então, cada posição dessa memória que determina um pixel, tá? Determina a cor de um pixel. Então, eu tenho que saber quantos bits eu vou utilizar para cada pixel, tá? E esse número de bits que eu vou utilizar determina o número de cores possíveis que eu tenho, né? Então, se eu usar um único bit para determinar a cor do pixel, então um bit pode assumir 0 ou 1. Então, eu tenho só 2 possibilidades de cor. Então, eu vou ter 2 cores, né? Agora, se eu usar 8 bits, eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades de cor. Então, eu vou ter 256 cores. Então, aqui, se a gente tivesse uma imagem de tons de cinza, por exemplo, utilizando 8 bits para cada pixel, eu tenho uma imagem de 256 tons de cinza, tá? Eu poderia usar 24 bits, tá? E esses 24 bits aqui poderia ser uma imagem colorida, utilizando o sistema de cor RGB, e aí eu vou usar 8 bits para cada um dos componentes, né? 8 bits para R, para o vermelho, né? 8 bits para o verde, 8 bits para o azul. Então, eu tenho 2 elevado a 24 possibilidades de cor, tá? Mas sendo que a cada 24 bits eu estou determinando as 3 componentes RGB, tá? E esse daqui, quando a gente usa 24 bits, a gente chama de sistema True Color, tá? Mas o que ele está fazendo é isso, são 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde, 8 bits para o azul, né? Para componente RGB, tá? Então, quando eu uso D bits, eu tenho 2 elevado a D possibilidades de cores, tá? Aqui só está falando isso que eu já falei, né? O sistema RGB. Então, eu tenho grupos de bits associados para cada uma das 3 cores, vermelho, verde e azul, né? RGB. Tá? Bom, a quantidade de cores representadas no frame buffer, então, é limitada, tá? E para a gente estender isso, a gente poderia usar uma paleta de cor, tá? Então, eu não vou simplesmente colocar lá 8 bits para vermelho, 8 bits para azul, 8 bits para verde. Eu vou criar uma paleta de cores, né? Eu vou determinar quais cores que eu vou utilizar, né? E aí, o que a gente pode fazer, então, o valor armazenado na posição do frame buffer pode ser usado como índice de uma tabela de cor, tá? Que a gente chama de Color Lookup Table, tá? Então, eu não estou armazenando a cor em si, eu estou armazenando o índice para uma tabela que naquele índice está a cor que eu quero utilizar, tá? Então, isso especifica quais cores que eu vou utilizar, eu consigo utilizar menos bits para isso, né? Então, vamos supor que eu estou gerando uma imagem que ela tem mais tons de vermelho, assim, tons avermelhados, né? Eu não vou usar, né? Não existe azul, não existe verde na minha imagem. Então, para que eu preciso utilizar 8 bits para vermelho, 8 para azul, 8 para verde? Não, a gente restringe, né? Então, eu posso usar menos bits e esses bits, na verdade, são os índices dessa tabela de cor, tá? Então, aqui só está exemplificando isso, né? Então, eu tenho aqui quantos bits? Eu tenho 8 bits aqui, tá? E esses 8 bits estão formando o número 67. Identificado 67, eu vou verificar
nessa tabela de cores, qual é a minha cor em componentes RG e B, tá? Então, eu estou usando 4 bits para cada uma das componentes RG e B, e aqui está a cor do meu pixel, tá? Naquela posição. Então, tá lá, nesse exemplo, uma tabela contém 256 cores, tá? Das 4.096 possíveis. Então, eu só preciso, na minha imagem, eu só uso essas 256 cores, tá? O processador, né? Qual que é o papel do processador? Ele é responsável por transformar primitivas gráficas, linhas, círculos, polígonos em pixels no frame buffer, tá? Então, depois vocês vão ver que a gente especifica a nossa imagem lá por meio dessas primitivas gráficas, tá? A gente lá define linhas, círculos, polígonos. Isso aí tem que virar pixel no final, tá? Então, o processador que vai fazer isso, né? De transformar o que é primitiva gráfica em pixel, tá? Essa conversão, né, que é de passar das primitivas gráficas para pixel, a gente chama de rasterização ou conversão matricial, tá? A gente vai ver na próxima aula alguns algoritmos de conversão matricial, tá? Depois, seguindo o material aqui do professor Fernando, começa a parte de formação das imagens que eu já comentei com vocês, tá? Então, é a aula passada que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, na próxima aula que eu for gravar aqui, eu vou colocar para vocês, a gente vai falar dessa conversão matricial, tá? Então, eu vou comentar de alguns algoritmos de conversão matricial.